Agora vamos entrar no balanço de branco. Antes de eu complicar a sua cabeça, porque a sua cabeça vai assim dar uma explodida agora, já vou adiantando, vamos fazer um resuminho aqui bem rápido para você já entrar ali com uma cabeça mais clareada, vamos dizer assim. O balanço de branco ele simplesmente vai indicar para a sua câmera qual é a luz que ela está recebendo e aquela luz que vai ser branca, exatamente branca para a câmera. Muitas vezes você está numa luz de tungstênio, que é uma luz daquelas halógenas, mais amareladas, só que você não quer que ela fique amarelada na sua cena. Você quer que o seu... Porque se você faz a foto, por exemplo, de um papel, o papel vai ficar amarelo. Mas aí você quer que o papel fique branco, exatamente branco, porque todas as luzes que você está usando são halógenas. São de tungstênio, desculpa. Então, elas são amareladas, elas vão conversar entre si, então o branco do papel tem que ser branco. Então, você vai indicar para sua câmera, olha, câmera, eu quero que você fotografe esse papel em branco. É isso que a sua câmera vai entender, você balanceando o branco. E nós temos algumas formas de fazer isso, mas antes de falar dessas formas, eu preciso passar, vamos dizer assim, a teoria. Vale a pena a gente entender a teoria do que é realmente o balanço de branco. Então vamos entrar aqui. Basicamente, o espectro visível ao homem é este que vai aqui do violeta até o vermelho. Acima do vermelho já entra o infravermelho e para baixo do violeta vem o ultravioleta. Agora percebam o seguinte, olha como nós somos seres insignificantes. De todo o espectro de ondas conhecidas no universo pelo homem, nós só enxergamos isto daqui. É só isso que os nossos olhos conseguem capturar, que é aqui do 400 nanômetros até os 700. Então, percebam que para cima o infravermelho nós não enxergamos. Aí você tem radar, ondas de micro-ondas, UHF, VHF, ondas curtas de rádio, ondas médias, ondas longas, frequências extremamente baixas. O que são frequências baixas e frequências altas? Aqui, ó, para baixo só para ver. Para baixo eu vou ter o ultravioleta, UV, ABC, raios X, raios gamas e raios cósmicos. Então, aqui embaixo fiz questão de colocar frequência. Alta frequência você vai ter uma vibração muito rápida. Você já deve ter visto isso em algum programa de áudio, qualquer lugar, eu tenho certeza que você já viu. Então, alta frequência são as ondas muito próximas umas às outras, enquanto baixa frequência, as ondas já bem mais separadas no tempo. Então, daqui para cima, nós vamos ter ondas mais separadas. Então, são baixas frequências e para cá altas frequências até super altas frequências. Então, esse é o espectro visível ao homem e esse é o espectro que a nossa câmera vai enxergar para balancear o nosso branco, porque nós estamos falando aqui de enxergar as cores, humanos, porque tem alguns animais que enxergam até mais um pouco mais para dentro do infravermelho, do ultravioleta. Então, percebam aqui como somos insignificantes perto do universo que poderíamos enxergar. Inclusive, gente, tem gente que tem uma palavra que vocês podem procurar aí que é sinestesia, que significa o quê? Algumas pessoas conseguem enxergar frequências que nós só conseguimos ouvir. Então, pessoas sinestésicas, se você procurar, você vai ver aí depoimentos de pessoas que dizem que elas viam o som. Então elas ouviam música e elas conseguiam ver imagens dentro do som, que são essas frequências que começam a se misturar, são pessoas que têm uma percepção mais ampliada do mundo. E ao mesmo tempo elas ouviam a luz. Olha que doido isso, que loucura. Então pessoas que conseguiam ouvir a luz, porque nada é um tipo de frequência, só que o nosso ouvido não capta. E ao mesmo tempo a frequência de rádio, porque tudo é frequência, a luz bate aqui, ela incide emitindo uma frequência. Então você enxerga através dessa frequência. O rádio, o som do rádio também é uma frequência, só que ela é uma frequência mais alta. Então
algumas pessoas conseguem misturar isso dentro dos seus sentidos, são as pessoas que nós chamamos de sinestésicas, e conseguem ver o som e ouvir a luz. É muito louco isso. Prosseguindo aqui, também mais um gráfico onde nós vamos ter, então, olha, a frequência de rádio, só que a frequência de FM, olha o que ela é também, bem pequenininha, frequência de AM, micro-ondas, raios gamas, raios-x. Então, e o nosso espectro visível homem. Fiz questão de colocar aqui também a síndrome de Early, que é uma síndrome pouco conhecida, porém super importante, que muitas pessoas têm e muitas vezes não sabem que tem, ou tem os filhos que têm e não sabem, que são pessoas que enxergam fora vamos dizer, dentro dessa frequência visível que nós enxergamos. Então, ou elas enxergam mais para cima, no infravermelho, ou mais para baixo, no ultravioleta, ou abrange para cima e para baixo, como eu já falei. Mas isso incomoda muito. Muitas vezes crianças são diagnosticadas com TDAH, que é déficit de atenção, e também não conseguem ler direito. Por quê? Porque elas recebem brilho em excesso. Imagina o seguinte, é a mesma coisa que você ver o mundo com um farolete ligado na frente dos seus olhos. Então, isso é muito comum, só que é muito raro ainda, assim, muito comum, mas muito pouco divulgado no Brasil. Então, se você conhece alguém aqui, utilidade útil dentro da fotografia, se você conhece alguém que está sendo diagnosticado aí com TDAH, déficit de atenção, ou não consegue ler direito, tenta dar uma procurada, tenta indicar essa síndrome de Early para o seu familiar, para o seu conhecido. E as pessoas que vivem com isso não sabem que tem, porque para elas o mundo é daquela forma, ela enxerga o mundo todo colorido, todo brilhante. Então, geralmente, as crianças gostam de ficar em ambientes mais escuros, debaixo da cama, presas em armários. Então, são pessoas que muitas vezes são tratadas até como algum problema psiquiátrico, psicólogo, só que não, psicológico, só que não. É realmente uma síndrome que está deixando aquela criança mais isolada por causa do excesso de luz. Veja como é importante o estudo da luz para a gente. Procurem aí mais uma dica para vocês. Então, pronto, agora chegamos aqui nos desenhos mais conhecidos que vocês devem ter aí nas suas câmeras. Então, primeiro deles, o Auto Balance, que é o automático por essa letrinha AWB que todo mundo tem. E aí, cada um desses íconezinhos aqui representa o Sol Daylight, que nós colocamos o Daylight, vamos dizer assim, como a luz branca. É a luz que nós, como seres humanos, evoluímos milhares de anos aí, se você acredita na criação, ou milhões de anos, se você acredita na evolução. Não vou entrar aqui nesses temas, mas nós, durante toda a nossa evolução humana, nós acostumamos com a luz do dia, então nós consideramos a luz ali do sol do meio-dia, entre as 10 e as 3 da tarde, a luz mais branca possível. Então, através disso, podemos colocar aqui o Daylight como a luz, que na verdade ela vai estar aqui a 5.500 Kelvin. Shade, né, que são luz de sombras, Cloud, que é quando está nublado, ou Twilight, Sunset, que é o crepúsculo, né? Customizado, que é o que flash, né? Vamos aqui primeiro, flash, luz de flash, fluorescente, luzes fluorescentes, luz de tungstênio e customizado. Antes de ir para o customizado, deixa eu vir aqui embaixo e explicar para vocês o seguinte: não é graus Celsius, tá? Primeiro que assim, não é nem graus. O ideal de a gente falar temperatura de cor não é graus Kelvins. Muitas pessoas falam graus Kelvin, não é. O que é Kelvin? Simplesmente Kelvin, porque inclusive até começa a confundir com graus Celsius, que é totalmente diferente. Não tem nada a ver com temperatura, é temperatura da luz, a cor da luz. Então vamos chamar de Kelvin. Quando nós falamos então 2000 kelvins, é uma luz que está bem avermelhada. Então ela vai aumentando, olha lá. Podemos dizer que aqui é uma luz de vela, e para baixo aqui nós temos até aquela luz de braseiros, né, que está indo quase invadindo o infravermelho. E aí nós vemos aqui as luzes de sódio de vapor, as incandescentes, que hoje em dia estão mais raras, mas sempre tiveram, estão na faixa de 3.200. As fluorescentes, que estão aqui na faixa de 4.200 kelvins. Daylight, né, que é a luz do sol, entre 5 e 5.500. A luz do flash, ela meio que se mistura com a luz do sol. Por isso que muitas vezes a gente consegue usar até o nosso flash
na luz do dia, fazendo foto, só que você usa sempre o quê? A pessoa virada para o sol e o flash para preencher aquela sombra profunda na pessoa. Então você vai ter ali um equilíbrio de cor entre o flash e a luz do dia. E aí, ó, vamos subindo, tempo nublado já, estamos com uma cor mais azulada. Uma daylight fluorescente, que também nós temos a fluorescente mais amarelada e a mais azulada. E aí a luz de sombra, que é aquela luz que depois, ou que você está escondido atrás da casa, que o sol bate na atmosfera e rebate o azul da atmosfera. Ou aquela luz de crepúsculo, depois que o sol cai para trás da Terra, no horizonte, ele bate no céu e joga aqui essa luz azulada. Então nós temos todo esse espectro dentro do nosso campo de visão, até um pouco mais, só que é representado na nossa câmera por esses símbolozinhos aqui. E lembrando, estamos falando aqui temperatura de cor, que é o Kelvin, não graus Celsius. Aqui um exemplo então. O problema do auto balance. Nem sempre o auto balance consegue configurar a cor da sua cena, porque, por exemplo, aqui ele vai ter uma invasão grande de verde, então a luz vai ser misturada e ele vai entender aqui uma luz um pouco mais esverdeada, no caso azulada talvez, e vai mudar o branco. Então esse branco parece que não, mas ele está meio azulado, sendo que o correto, feito aqui no manual, seria este. Você vê que do lado parece até que essa imagem está mais amarelada, mas não, aqui é o branco mais neutro possível. E é claro, no seu monitor, cada um tem uma calibragem. Se o seu monitor não é calibrado, você ainda vai ter mais diferença ainda do que eu estou vendo aqui. E o que é o customizado? O customizado é aquilo que a gente fala de bater branco. Você já deve ter ouvido falar nisso. Se não ouviu, prazer. Bater branco, você vai, por exemplo, estamos fazendo foto de produto ou de uma modelo, você não tem um calibrador. Então você vai por um papel ali na luz, imagina, eu estou sendo iluminado por essa luz e uma outra luz aqui. Então eu vou pegar um papel branco qualquer, vou colocar aqui na minha frente, exatamente na luz, vou preencher todo o quadro da câmera com este branco e vou fazer uma foto. Feita essa foto, você vai lá no menu da sua câmera, no branco personalizado, e lá você vai chamar essa foto e vai falar assim para a câmera: olha, esta foto aqui é que eu quero que seja um branco puro. Então, se a luz da sua câmera tiver mais azulada, ela vai jogar para cá, para a luz branca. Se tiver mais avermelhada ou amarelada, ela vai botar o branco. Então, o que é branco aqui vai descer para cá. Aqui vai começar o branco e daqui para baixo vai começar essa degradê do amarelo para o vermelho. Então, assim, se eu estou fazendo com uma luz incandescente, eu quero que ela seja branco, essa faixa que está aqui, branca, vai vir para cá. E tudo que for para cima vai ficar azulado. Tudo que for para baixo, amarelado ou até avermelhado. Se a luz que eu estou fazendo é aqui, uma fluorescente azulada, este ponto exato vai ficar esse branco aqui. Então esse branco vai subir para cá, tudo que for para baixo vai ficar amarelado ou esvermelhado e para cima azulado. Dito isto, mais um gráfico legal do Digital Camera World. Percebam, olha, a 1000 kelvins a gente vai ter aqui os candelabros, as luzes de vela e pouquinho mais hora do sol nascer ou pôr do sol, que é o que a gente chama de golden hour também, que é muito interessante, é uma luz muito bonita para se fotografar, só que aí você precisa equilibrar. Só que o que acontece? Olha aqui, chegamos no tungstênio, 3000 Kelvin, tá? Algumas outras luzes intermediárias, luz do flash, luz do dia, né? Percebam que aqui, ó, foi setado para o branco tá aqui em cima, mas olha, flash, mesma coisa que a gente já viu. O que acontece quando você usa o white balance? O automático white balance. Ele vai trabalhar dentro dessa faixa aqui, mais ou menos. 3 a 7.000 kelvins, tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da sua câmera. Então ele não vai conseguir setar exatamente algumas imagens. Um ponto importante é o seguinte: quando você trabalha com o JPEG, se você for trabalhar com o JPEG para dar saída, você precisa tomar atenção máxima a isso aqui. Porque se você colocar com RAW, é o melhor do mundo. Por mais que você erre no balanço do seu branco, você vai poder depois chegar no câmera RAW, no Lightroom, e acertar este branco. Porque ela não salva, vamos dizer assim, como definitivo, o balanço de branco. Então o balanço de branco vai para lá. Então muitas vezes você não quer se preocupar com o balanço de branco, seta lá no automático
E você vai conseguir depois, no tratamento, chegar e definir o seu ponto branco. Porém, é o seguinte, cuidado. Muitas vezes você quer fazer uma panorâmica, por exemplo, você quer que fica tudo certinho o seu branco, para você não ter trabalho lá depois no Photoshop. Então, aí sim eu recomendo você colocar em uma das setagens aqui, ó, ou tungstênio, luz do dia. Você vai ter que saber exatamente se você está no sol, se você está no flash, num tempo nublado, ou você está numa luz de tungstênio. Aí você seta essa luz e faz a sua panorâmica toda dentro dessa mesma luz, para você se chegar lá na hora do tratamento e não ter distorções de cores, ok? Então vai aí a dica para panorâmica e para JPEG, principalmente JPEG. Vai dar certo, porque JPEG depois você fez, já era, perdeu. Aí você vai ter um baita trabalho, talvez em Color Balance, Selective Color, para tentar arrumar a sua imagem. Por isso que a grande sacada é você usar o RAW. Não é sacada, né? Na minha opinião, é o profissionalismo. O RAW hoje em dia é tudo. E é um arquivo não destrutivo, principalmente no white balance. Bom, aqui um exemplo bem legal que eu fiz. Então, o branco que eu defini para minha imagem estava aqui a 5.750 kelvins. Eu fui lá e cheguei que esse branco aqui era essa temperatura de cor. E aí, ó, fui diminuindo para vocês verem o que acontece. Se eu tivesse feito essa foto a 4.500 kelvins, ficava azulado assim, 3.000 mais azulado, 2.000 kelvins mais azulado ainda, porque lembra, 2.000 aqui tá quase luz de vela. Se fosse uma luz de vela aqui, sim, eu ia setar para 2.000 kelvins, mas não é. E para cima, a mesma coisa. Se eu tivesse feito a 7.000, que já tá aqui para sombra ou quase crepúsculos, olha lá, a minha foto, meu branco já estaria mais amarelado, mas tudo bem, tem gente que gosta de deixar assim. Por isso que você tem que entender que muitas vezes o automático só não funciona. Às vezes você quer dar um efeito mais quente para sua imagem. Por exemplo, até aqui você queria, sei lá, você quer deixar mais esquentado. Mas lembrando, no Photoshop você vai conseguir fazer esse tratamento aqui. Mas aqui exatamente vocês percebam, olha lá. Como eu amarelo a minha imagem se eu aumento a temperatura Kelvin e como eu deixo ela mais azulada se eu diminuo. Porque o correto é 5.500, 5.700, entenderam? Se eu pôr para luz de vela, vai azular muito. Se eu pôr para luz de crepúsculo, vai esquentar demais a minha imagem. A gente tem algumas variáveis, é claro, e você vai lidar com isso, que é vários tipos de luzes em uma mesma cena. Essa foto aqui eu fiz já pensando nisso. Então eu tenho aqui, olha, a luz do crepúsculo, vamos dizer, a mais azulada possível, junto com a luz de tungstênio. Então a câmera aqui fica doidinha, né? Percebam que mesmo no automático, ela conseguiu fazer um balanceamento neutro, vamos dizer assim. O que seria mais correto caso você fosse fazer uma panorâmica aqui? Seta a luz do dia. Lembra que eu falei para vocês que a luz do dia é a luz que a gente evoluiu, que a gente cresceu, e nós definimos todas as outras luzes a partir dela. Então seta lá Daylight, depois seja feliz, faça suas fotos, ela vai ficar no meio, né, do mais azulado para o mais vermelhado. Ela vai ficar no meio e depois, se for necessário, sim, você faz os ajustes lá no Camera Raw. Um legal, bacana do RAW também é que eu conseguiria tratar esta imagem aqui no Photoshop. Então, eu conseguiria pegar o pincel e pintar, esquentando essa área aqui. Se eu não quisesse isso aqui tudo azulado, eu pegaria o pincel esquentando a minha temperatura de cor lá e esfriando aqui nessa parte mais quente. Isso também, no tratamento de imagens, a gente vai poder ver. Então, lembrando que com o RAW você consegue fazer isso facilmente. Com o JPEG você já teria problema. Mas isso é um belo exemplo do que você pode ter pela frente. Muitas vezes em show, por exemplo, você vai fotografar um show, você tem luzes de várias cores. Mas é o que eu falei, seta lá em Daylight, porque você vai pegar as cores exatas que você quer ver, porque o Daylight é a luz que a gente tem como padrão em todo nosso período de evolução. E aqui, equipamentos que vão te ajudar muito a você setar o branco da sua câmera, acertar a cor, isso aqui é muito bem utilizado para vídeo, por exemplo. Aqui, este vídeo que eu estou fazendo, perceba que o meu cinza está perfeitinho, regulado, está neutro aqui. Porque eu uso o Color, meu passaporte aqui, o
Color Checker. Você vai ter esse cartão aqui, que é o Color Checker da X-Rite. Este daqui também é o passaporte da X-Rite, só que esse aqui é grandão, sendo que esse aqui é pequenininho, tipo de uma carteirinha. E aí você também vai ter os cartões cinzas, né, que a gente chama, que você também pode utilizar, e esses daqui, que você vai ter várias três. Esse é o mais simplesinho, ok? Esses cinzas da Kodak, algumas outras empresas têm também ajudam você bastante a bater o seu branco. Só que eu ainda prefiro este carinha aqui, que é este que eu tenho aqui, o Color Checker da X-Rite. Vale muito a pena vocês terem, porque simplesinho, você abre ele, você já tem aqui um espectro cromático bem legal de tudo. E você também tem aqui um cinza, tá vendo? Que é o cinza mais puro, que se você checar nas imagens é mais ou menos perto deste cinza aqui, não esse mais clarinho aqui, tá? Então eu simplesmente aponto, eu até estou usando aqui meu câmera RAW, acho que eu vou conseguir, deixa eu jogar aqui para vocês verem. Através dessa ferramentinha aqui, ó, eu puxo aqui. Ah, não, desculpa, gente, vocês não vão conseguir ver que tá fora da minha tela. Mas deixa quieto, mas dá pra gente mostrar perfeitamente o seguinte. Aqui está a minha carteirinha, percebam, pequenininha, boto no bolso, qualquer lugar, rapidinho levo ela para qualquer lugar. Esse eu acho muito interessante. Então o que você faz? Você vai abrir ela lá na frente do seu produto ou da sua modelo, independe do que você está fotografando. Você vai pôr lá, vai exatamente na luz que você está, ok? Faz uma foto inicial, prepara toda a sua cena, claro, fotografa a sua modelo, deixa na luz que você quer. Vai lá, bota na frente, tira uma foto. Tirou uma foto, você vai começar a sair fazendo foto com aquele mesmo balanço de branco. Porque aí você vai chegar depois lá no Photoshop, no Camera Raw, e vai pegar o branco exatamente daquele cinza que está aqui. Então, através do cinza que está aqui, eu vou conseguir regular exatas as cores, não só cores como contraste. Se você colocar aqui o preto e branco também, no Levels, lá em tratamento de imagem, a gente vai ver isso, você regula o contraste também da sua imagem. Então, vale muito a pena um desses daqui, se você quer se profissionalizar mesmo, para qualquer lugar. Claro que paisagem você não vai ficar colocando isso. Isso aqui é mais para quem quer fazer fotografia com luzes e local. Então, produtos, estilo, moda, beleza. Então, é útil, muito útil para quem quer regular. E o cartão cinza que está aí também, se você não quer, ou até mesmo bater o branco, como eu mostrei para vocês. Bater o branco funciona assim de muitas formas. Então, o que vocês precisam entender, basicamente, que se você fizer em RAW, você ainda mesmo que erre, você consegue recuperar, porque isso aqui não fica salvo como destrutivo no seu arquivo RAW, ele fica variável, então você consegue lá no tratamento jogar para cima e para baixo. Agora vai fazer um JPEG para mandar direto para a rede social, aí tenta se preocupar em chegar o mais próximo possível do white balance que você quer. Geralmente o white balance funciona muito, porém, como eu te disse, aqui no caso, imagina que você está fotografando um campo onde o chão lá, o gramado do verde se sobressai, a sua câmera vai começar a entender que aquela luz é verde e vai tentar deixar tudo o resto um pouco mais magenta, mais vermelho. Então, ele vai jogar o oposto, né? Tomem cuidado quando você tem uma sala, imagina que você vai fotografar uma sala toda laranja, ela vai acabar compensando, aquilo vai ficar meio azulado. Então, não é perfeito, né? Agora, se você sabe a luz que está lá dentro, a luz é de luz fluorescente. Vai na sua câmera, seta fluorescente e se divirta. Ah, tô na luz do sol. Seta a luz do sol, se divirta. Tô com flash, vou fazer foto com flash. Ok? É isso, gente. Parece complicadinho, vale a pena aqui só a teoria para a gente saber o quanto que nós enxergamos e como a câmera trabalha, mas é bem simplesinho depois que você entende. Então aqui agora o que eu vou propor a você? Saia na rua, faça fotos em vários horários do dia, desde o amanhecer até o anoitecer. Se você quiser, tenta fazer uma foto então equilibrando a sua luz de vela, transformando ela em branca.
Porém, luz de vela, lembre-se, ela tem uma cor mais alaranjada, então a gente não quer deixar a luz de vela branca. Mas de repente, o nascer do sol você queira deixar também, eu acho difícil, que é bonito a gente pegar aquele nascer do sol mais avermelhado, alaranjado. Mas aqui, ó, eu acredito sim, você fazer um teste deixando uma luz de tungstênio branca, deixando as luzes intermediárias brancas, luz do flash, luz do dia, um dia nublado branco, uma luz incandescente azulada e até a sombra branca. Vale a pena vocês fazerem o teste para frisar muito bem isso aqui, porque muita gente acaba deixando no auto balance e acaba acostumando a trabalhar com auto balance, e quando precisa realmente usar um desses daqui se perde, não tem a manha, vamos dizer assim. Lembra que eu falei da história da bicicleta? Gente, por favor, um adendo, não esquentem com a mudança de roupa, porque deu áudio no último vídeo que eu gravei, então eu tô gravando isso num outro dia, só para complementar. Mas lembra da bicicleta? Quando você aprende uma vez, você nunca mais esquece? A mesma coisa aqui, se você aprender, se você treinar cada uma dessas luzes, você nunca mais vai esquecer. Por quê? Porque olha só o que a gente aprendeu. Todos os tripés, né? Só abertura lá tem várias aberturas, tempo de exposição e ISO. Depois viemos com a fotometria, já tem vários tipos de regulagem de fotometria. Agora, balanço de branco, histograma, a gente está começando a juntar muita informação. Então, vale a pena agora você pegar, sair, testar. Tenta bater o branco, bate o branco em cada luz, só que cuidado na hora de bater o branco, porque esse sulfite que nós temos, normalzinho aqui, ele acaba sendo meio azulado. Parece que não, o pessoal joga anil, o anil dá uma azulada porque dá uma impressão de que ele fica mais branco, e na verdade não. O mais branco mesmo seria um cochê fosco, talvez, que ele é um pouco mais amarelado do que isso aqui. Por isso que é tão interessante você comprar os cartões corretos, né? Aquele cartão cinza, que ele é um cinza Pantone, já é feito pela empresa para ficar na cor certa. Ou você comprar o passaporte checker, né? Que é, na minha opinião, o melhorzinho, que você vai levar ele pro resto da vida se você cuidar bem. Claro que vai desbotando, tá? Mas como ele é fechadinho, com o tempo as cores podem se desbotar. Mas se você cuidar bem, ele dura muito tempo. Então, façam os testes em cada uma dessas temperaturas, sete a sua câmera, tenta zerar a cor em cada um dos níveis. Isso vai te trazer para um outro nível também, porque você vai levar esse conhecimento para o resto da sua vida. Lembre-se, aqui, vai lá, faz o teste, pelo menos uma semana testando isso aqui. Volta, revê essa aula também, porque tem muita informação aqui que você só vai descobrir depois de testar, depois de praticar. Uma coisa é ver o vídeo, estudar. Outra coisa é ir para a prática. E aí vão começar a surgir as dúvidas. Volta, vê o vídeo novamente, porque as suas dúvidas podem estar sendo respondidas no próprio vídeo. Ok? E se tiver qualquer outra dúvida, deixa uma pergunta aí que a gente vai tentar responder também para vocês. É isso, muito obrigado. E agora, ó, você já está chegando ali no intermediário, hein? De captura de imagens, no intermediário na parte de fotografia. Você já tem muito conhecimento, agora você só precisa botar isso em prática.